Oi, amigas e amigos do YouTube, minhas queridas e queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e sou professora de Patchwork e Quilting. Hoje eu vou gravar uma dica da semana. Nós vamos falar sobre duplo transporte. Na verdade, algumas máquinas têm esse sistema, que na verdade o nome completo é IDT, em inglês Integrity Double Transport, quer dizer, IDT, essa é uma sigla, e popularmente a gente conhece como duplo transporte. O que quer dizer? Normalmente, eu vou explicar para vocês entenderem bem, toda máquina de costura, a Sheila vai aproximar aqui para mostrar, toda máquina de costura, ela tem os dentinhos, esses dentes aqui, ó, que o nome correto são dentes impelentes, tá? E o que esses dentes impelentes fazem? Quando você costura, eu vou colocar aqui para você, costurar rapidinho aqui uma barrinha aqui para explicar melhor. Quando você coloca o tecido na máquina, são esses dentinhos que puxam, eles puxam o tecido para trás. Quando a máquina tem o sistema de duplo transporte, o IDT, que aqui a gente não fala integrado, seria duplo transporte integrado, ela tem essas máquinas aqui, essa aqui é uma FAF, ela tem normalmente esse pé com essa parte aqui ligada atrás, que é o que faz o duplo transporte. O que isso quer dizer na prática? Que ela tanto puxa o tecido em cima quanto embaixo. Então, ela tanto puxa o tecido na parte de baixo, aqui na parte de baixo, quanto na parte de cima, tá? Isso é muito importante em alguns casos, como eu já mostrei. Lembra eu já acho que já foi ao ar um tutorial sobre as bordas e as barras, que eu falei, eu vou costurar uma borda e uma barra para mostrar uns detalhes para vocês, mas antes tenho que gravar uma dica para falar sobre máquina, que seria, no caso, essa dica de hoje que eu estou fazendo, que é para mostrar que quando você prega, depois eu vou voltar a gravar a borda e a barra para mostrar a diferença. Quando você prega, que não tem o duplo transporte, que a máquina não puxa os dois lados iguais, o que é que pode acontecer com uma barra, tá? Quando a máquina puxa só o lado de baixo. Então, as máquinas de duplo, na verdade, as máquinas de duplo transporte são sempre máquinas mais caras. As máquinas mais comuns, ela só puxa pelo lado de baixo, pelos dentes impelentes. Então, qualquer coisa que você queira costurar ou pregar, o controle que você tem que fazer é aqui com a mão, ó. Você vai... Essa aqui eu nem precisaria fazer muito, porque ela puxa os dois iguais. Mas as máquinas que puxam só um lado, você tem que, essa parte aqui, sempre manter mais firme. Por quê? Se ela não tem o duplo transporte, ela começa a afrouxar essa parte aqui, ó. E quando você vê, isso principalmente para quando você vai pregar as bordas e as barras. Elas começam a fazer a barra, não sei se a palavra é correta, embabadado, como se fosse um babado. E você não vê isso quando você prega. Você vê quando você vai pendurar numa parede, quando você vai botar na cama, quando você vai quiltar, aí que o defeito aparece, tá? Então, a máquina, quando ela não tem o duplo transporte, o sistema IDT, eu vou mostrar nessa outra aqui, por exemplo, essa aqui é uma Brother que ela não tem. Para alguns casos, e principalmente para pregar, trabalhar com acolchoamento, quando você faz matelassé, o quilting não, porque a gente usa um pé especial para quiltar, mas principalmente com coisas de matelassé ou com costuras grossas, você pode usar, agora eu vou mostrar nessa daqui, ó, essa Brother aqui, você pode usar o pé de walking foot. Lembra aquele pezinho? Porque esse pé aqui, ó, uns chamam de pé de acolchoar, tem muitos nomes. O nome correto dele é walking foot. Então, ele tanto puxa, ele tem um embaixo dele, eu vou costurar um pouquinho para vocês perceberem. Ó,
ele também puxa o tecido na parte de cima, tá? Então, dependendo da costura que você vai fazer, é muito bom que a máquina puxe as duas costuras juntas ao mesmo tempo. O caso de matelaçado, de trabalho que você vai fazer com a manta aqui no meio, com o forro, com o sanduíche, é muito importante trabalhar com esse pé. Por quê? Se ela puxa só embaixo, a parte de cima ela vai arrastando. E o tecido vai franzindo e vai juntando, tá certo? Por isso, nem toda máquina tem esse sistema em DT, tá? As máquinas que tem mais o duplo transporte são aquelas máquinas, as profissionais, tipo a Zorge, a Jack, tem várias marcas no mercado, a Bruce, tem várias marcas no mercado que normalmente para costurar bolsa, né, para trabalhar com costuras mais grossas, normalmente elas têm esse sistema. Mas em máquina doméstica, só as marcas assim, essa Brother aqui é uma máquina que não é muito barata e não tem. Essa Pfaff aqui se equivale ao preço dessa e já tem. Então, nem toda máquina tem. Isso é para vocês conhecerem, saber, né, que esse sistema existe e que a máquina que tem o duplo transporte, ela puxa os dois tecidos iguais ao mesmo tempo. E isso, como eu já falei, é muito importante quando você tem que pregar, principalmente barras e bordos, ou tem que fazer essas tiras, ou quer fazer trabalhos, quando você prega essas tiras. Aí a máquina costura de forma bem mais uniforme. Tá bom? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem com as suas amigas e até a próxima. Um beijo. Tchau!